Boa noite, você vai ver hoje no Tarek Notícias. Debate do dia 15 de outubro entre Joe Biden e Donald Trump é oficialmente cancelado nos Estados Unidos. Ministério da Defesa argumenta ao STF que portaria contestada não restringe o controle da compra de munição. O presidente do Azerbaijão descarta concessões nas negociações com a Armênia para Nagorno-Karabakh. A belga de 89 anos é declarada culpada pela morte da melhor amiga de 93 anos na Bélgica. O ministro do STJ nega pedido de Flávio Bolsonaro para invalidar as decisões no caso das rachadinhas. E após testes, a China encontra a presença de coronavírus em lote de carne bovina de unidade da Minerva Foods. Eu sou Tarek Laques e está no ar o Tarek Notícias. O debate entre Donald Trump e Joe Biden, que seria realizado no dia 15 de outubro em Miami, na Flórida, foi oficialmente cancelado pela comissão organizadora de debates presidenciais hoje. O encontro do dia 22 foi mantido. O cancelamento acontece após o atual presidente americano Donald Trump se recusar a participar de um debate virtual como sugerido pela comissão após seu contágio pelo coronavírus. Ele chamou a ideia de ridícula e propôs adiar os dois confrontos em uma semana, transferindo-os para 22 e 29 de outubro, que foi rejeitado pela campanha de Joe Biden e pelos organizadores. Ontem, a emissora ABC anunciou que fará um evento apenas com candidato democrata no dia 15 de outubro em um estúdio na Filadélfia. Com mediação do jornalista George Stephanopoulos, Biden irá responder a perguntas de eleitores presentes no local, mas isso não vai acontecer. O primeiro debate entre os dois candidatos à presidência dos Estados Unidos aconteceu no dia 29 de setembro. 3 dias depois, Donald Trump anunciou que estava com Covid. Os candidatos a vice tiveram seu único confronto, que foi presencial na última quarta-feira. O presidente Donald Trump afirmou que só soube da decisão de organizar um debate virtual na quinta-feira, minutos antes de sua participação por telefone em um programa de TV da Fox News. Ele acusou a comissão que organiza o debate de tentar proteger Joe Biden. O presidente foi hospitalizado no dia 3 de outubro e voltou para a Casa Branca na última segunda-feira. No dia de seu retorno, afirmou que estava ansioso para participar de um segundo debate com Joe Biden. Ontem, Donald Trump disse que se sente pronto para voltar a fazer campanha mesmo sem ter se curado. Essa não seria a primeira vez que um debate presidenciável dos Estados Unidos seria organizado para ser realizado sem que os debatedores estivessem em um mesmo local. Em 1960, John F. Kennedy e Richard Nixon fizeram um encontro via transmissão. Um deles estava em um estúdio na cidade de Nova York e outro em Los Angeles. Bom, vamos à próxima notícia. O Ministério da Defesa argumentou em manifestação enviada hoje ao Supremo Tribunal Federal que a portaria que amplia o limite de compra de munição para quem tem arma de fogo registrada não fere o direito à segurança nem dificulta o controle e fiscalização da compra de munição. A manifestação da pasta atende uma determinação do ministro Alexandre de Moraes, relator de uma ação do PSOL que questiona a portaria editada em abril. O texto revogou uma outra norma de janeiro e com isso o limite de compra de munição passou de 200 por ano para 550 ao mês. Além de aumentar a quantidade de munição que pode ser comprada, a portaria especificava com mais detalhes que a anterior os limites a serem respeitados de acordo com a categoria profissional e o tipo de arma. As informações constam de nota técnica elaborada com o apoio de advogados da União e chancelada pelo ministro da Defesa Fernando Azevedo e Silva. O Ministério lembrou que a norma está suspensa por decisão da Justiça Federal em São Paulo. Também ponderou que não cabe controle da Justiça sobre decisões administrativas. O partido também contestou outra portaria do Comando Logístico do Exército que revogou normas sobre controle, rastreamento, identificação e marcação de armas, munições e outros produtos controlados. Sobre essa última, o ministro da Defesa informou que caberia ao comando do Exército prestar esclarecimentos.
Bom, vamos à próxima notícia. O presidente do Azerbaijão disse hoje que estava pronto para retomar as negociações em Nagorno-Karabakh depois de quase 2 semanas de combates pelo pequeno enclave no sul do Cáucaso, mas descartou fazer concessões com a Armênia. O presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, adotou uma linha dura em um discurso à nação enquanto os ministros das Relações Exteriores da Armênia e do Azerbaijão participavam de negociações em Moscou sobre o fim dos combates que eclodiram no dia 27 de setembro e já mataram mais de 400 pessoas em Nagorno-Karabakh e arredores. O enclave montanhoso pertence ao Azerbaijão segundo as leis internacionais, mas se separou em uma guerra quando a União Soviética entrou em colapso e é povoada e governada por armênios étnicos. O presidente Aliyev disse que tinha que avisar os que estão negociando em Moscou e diz que é o território do Azerbaijão e que não faz nenhuma concessão. Ele disse que nenhum outro país poderia influenciar a vontade do Azerbaijão no conflito e não poderia haver negociações se a Armênia continuasse a insistir que Nagorno-Karabakh faz parte de seu território. Ele disse que o uso da força pelo Azerbaijão mudou os fatos locais e que ele provou que havia uma solução militar para a disputa. As negociações em Moscou acontecem após o lançamento de uma campanha de paz pela França, Rússia e Estados Unidos em uma reunião em Genebra na última quinta-feira. A volta dos combates no conflito de décadas levantou temores de uma guerra mais ampla envolvendo a Turquia e a Rússia, que tem um pacto de defesa com a Armênia. A violência que continuou hoje também aumentou a preocupação com a segurança dos oleodutos do Azerbaijão, que levam gás natural e petróleo para a Europa. Bom, vamos à próxima notícia. Uma idosa de 89 anos foi reconhecida culpada hoje pelo tribunal de Alon, no sul da Bélgica, por ter matado a facadas sua melhor amiga, uma mulher de 93 anos. O motivo do crime teria sido a herança que a vítima a deixaria. O crime foi em 2015, mas a enfermeira aposentada Clara Mais sempre negou o assassinato. O processo chamou a atenção do país devido à idade avançada da acusada, que tinha 84 anos na época da morte da amiga. Segundo a imprensa belga, ela é a acusada mais velha do país. Em 3 de janeiro de 2015, o corpo de Suzanne Thibault, de 93 anos, foi encontrado por um casal de amigos em sua residência em Libramont, no sul da Bélgica, com marcas de faca. A idosa também apresentava lesões na cabeça. No chão, os policiais se depararam com um pote de cerâmica quebrado. No início, os investigadores cogitaram a possibilidade de que a idosa tivesse tentado se suicidar. No local do crime, Clara, enfermeira aposentada e vizinha da vítima, defendeu diante dos policiais que a amiga havia sofrido um acidente. Segundo ela, Suzanne teria subido em uma cadeira e tentado alcançar um pote de cerâmica e caiu batendo a cabeça e se ferindo com os cacos. Nem policiais, nem investigadores ousaram duvidar da versão da melhor amiga, que conhece a vítima há 60 anos. Foi apenas na funerária, após a limpeza do corpo de Suzanne, que o proprietário do local duvidou da versão de Clara ao perceber um corte mais profundo no pescoço da vítima. O corpo foi então enviado ao laboratório da Política Técnica e Científica local. Horas depois, a médica legista determinou que alguns ferimentos foram causados por um objeto pontiagudo de volta à casa da vítima, a polícia resolveu vasculhar os armários e encontrou 2 facas com traços de sangue. As investigações indicaram que Suzanne havia recebido horas antes da visita da amiga. Todos os dias a enfermeira aposentada comprava o pão para o café da manhã na nonagenária e ajudava com as tarefas domésticas. Naquele 3 de janeiro de 2015 não foi diferente. Segundo a polícia da Bélgica, Clara foi a última pessoa a ver Suzanne com vida. Ao interrogar a enfermeira aposentada, os investigadores perceberam incoerências em suas explicações, especialmente sobre a mudança de roupa no dia da morte da amiga. A câmera da padaria onde Clara havia comprado pão pela manhã mostrou a acusada com vestimentas que não coincidiam com as que ela utilizava horas depois, quando os policiais a questionaram. Traços de sangue de Suzanne também foram encontrados no carro de Clara.
Bom, vamos à próxima notícia. O ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, negou um pedido da defesa do senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos do Rio de Janeiro, para invalidar decisões tomadas pela primeira instância no caso que apura o esquema das rachadinhas. No dia 28 de setembro, o ministro já havia negado a concessão de uma liminar para anular os atos do juiz Flávio Itabaiana, da 27ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio. A nova decisão, assinada na última quinta-feira, avaliou o mérito da ação após manifestação da Procuradoria-Geral da República, que disse discordar do pedido dos advogados. No recurso, os advogados de defesa do parlamentar argumentaram que, como o Tribunal de Justiça do Rio garantiu foro privilegiado ao senador, os atos do magistrado da primeira instância deveriam ser considerados nulos. A decisão da terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio sobre o foro do senador foi tomada no fim de junho desse ano. Logo depois, a defesa do senador anunciou que iria questionar as decisões do juiz Flávio Itabaiana. Ao analisar o mérito do pedido, o ministro considerou que é possível aproveitar atos processuais de um juiz que até o momento em que tomou decisões era considerado competente para atuar no caso. O ministro Félix Fischer disse avaliar ainda que não houve prejuízos para o investigado. Bom, vamos à próxima notícia. A Embaixada da China no Brasil informou hoje que detectou a presença do novo coronavírus em embalagem de uma carga de carne bovina congelada proveniente do Brasil. O resultado dos testes foi divulgado no dia 1º de outubro e a suspensão ocorreu por uma semana. O carregamento pertence a um frigorífico de carne bovina da Minerva Foods, localizado em Barretos, no interior de São Paulo. A empresa já teve autorização de venda restabelecida. No último dia 30 de setembro, a suspensão já havia sido divulgada pelas autoridades chinesas, porém o país não tinha comunicado o motivo. Somente no dia seguinte é que a alfândega local confirmou a presença do vírus na carga. Nós procuramos a Minerva Foods para comentar o caso, mas até agora não houve retorno. Com esse caso, já são 9 frigoríficos e uma unidade de pescados do Brasil que foram suspensos pela China desde o início da pandemia. Do total, a unidade da Minerva em Barretos, a empresa Monteiro Indústria de Pescados e a processadora de carne Agra já tiveram a autorização restabelecida. No fim de setembro, a China também suspendeu por uma semana as importações de pescados e frutos do mar da empresa brasileira Monteiro Indústria de Pescados Ltda. O prazo de embargo terminou no dia 3 de outubro. Nesse caso, o motivo apontado pelo governo chinês foi a presença do coronavírus na embalagem de uma das cargas recebidas no país. A Associação Brasileira das Indústrias de Pescados, cujos integrantes têm na China um mercado crescente que responde por até 30% dos embarques nacionais, avaliou o caso como algo isolado e que ainda carece de confirmação. A China já afirmou ter detectado o coronavírus em outras embalagens de produtos brasileiros. No dia 13 de agosto, a prefeitura de Shenzhen disse que ter encontrado rastros do vírus em um controle de rotina de frango importado do Brasil. O lote pertencia à unidade da cooperativa Aurora em Xaxim, Santa Catarina. Dias depois, no dia 20 de agosto, a própria cooperativa suspendeu temporariamente os embarques de carne de frango da planta de Xaxim para os chineses até que o episódio seja totalmente esclarecido. Na ocasião, o governo brasileiro afirmou que as autoridades sanitárias de Shenzhen não souberam informar se os achados se referiam apenas à detecção do material genético do vírus ou ao vírus ativo, nem foram capazes de dar mais informações sobre o suposto achado. Bom, nossa edição do Tarek Notícias desta sexta-feira termina por aqui. Você pode então acompanhar os nossos outros vídeos do nosso jornal Tarek Notícias aqui no nosso canal. Não esqueça de deixar aquele joinha maroto, se inscrevam no meu canal e me acompanhem também no Instagram e também no Facebook. Tenham todos uma boa noite, um ótimo final de sexta-feira para você. Bom fim de semana e até a próxima edição do Tarek Notícias. Valeu, tchau!